Você já parou para se perguntar o porquê que é tão importante a gente usar o pad no nosso dia a dia? Algum professor que você já fez aula já te explicou o porquê que toda vez que você vai fazer aula você tem que aquecer no pad, o porquê que os movimentos têm que ser feitos no pad, o porquê de tudo isso? Eu tenho certeza que você já achou isso chato. Você fala assim, poxa, eu vim fazer aula de bateria, não vim ficar batendo na borracha. E aí que tá, ninguém vai te explicar logo de cara o porquê que esse cara aqui é tão importante e porquê que é ele que vai fazer você tocar bem todo o resto da bateria. Mas é para isso que a gente tá aqui, para isso que eu tô aqui, para poder explicar para você, para poder tirar essa dúvida que é muito grande. Eu vejo essa frustração dos meus alunos quando eles chegam e eu falo assim, poxa, vamos praticar um pouco do pad, vamos fazer isso. Você, poxa, é uma coisa meio chata. E depois que eu comecei a explicar o porquê que a gente usa ele, o porquê que ele é tão importante dentro dos nossos estudos, as pessoas começaram a entender e olhar com outros olhos esse cara aqui, e é isso que a gente vai falar hoje, é sobre ele que a gente vai falar hoje, o porquê que você precisa tanto de estudar o pad. Eu acho que a primeira razão e a mais besta de todas é porque ele não faz tanto barulho quanto uma bateria inteira. Então você pode estudar num apartamento, você pode estudar em qualquer lugar, é muito mais fácil você ter um pad do que você ter uma bateria, né? Então esse primeiro item da portabilidade, do som, é o primeiro motivo pelo qual você deveria ter um pad. Mas não é só isso. O lance é, ele é o laboratório onde você vai estudar o teu movimento. É onde você vai fazer toda a tua experiência aqui para que você consiga aplicar isso na bateria. Ele é como se fosse um ensaio para você tocar. Porque vamos combinar, se você parasse para poder estudar a bateria e ficasse fazendo só isso aqui na caixa o tempo todo, você ia estourar seu ouvido. Por mais que você toque com proteção, fica chato, né? Som muito alto é mais difícil de você ficar por mais tempo. Então o pad, a questão do volume do pad, ele ajuda a você estudar por um pouco mais de tempo. Mas como eu falei, é aqui onde você vai fazer a tua experiência de movimento, é aqui onde você vai fazer toda a tua pesquisa, para que você consiga aplicar isso dentro do tambor. E por falar em experiência com o pad, para você poder movimentar a sua mão corretamente sem se lesionar, você precisa saber esses três movimentos aqui, que é o down, tap, up. Se você já estudou a técnica do Moeller, ou se você já pesquisou alguma coisa dentro do YouTube, você já se deparou com essa nomenclatura, down, tap, up. E eu vou passar bem rápido aqui para vocês, eu não vou passar toda a técnica do Moeller, porque ela tem 4 etapas, o down, tap, up é uma só delas, mas é importante você saber disso, desse primeiro conceito, pelo menos, que é o down, tap, up, para você não se lesionar e para você conseguir extrair o melhor som da sua bateria. Mas extrair o melhor som da sua bateria vai começar no pad, então é aqui que a gente começa a conversar a respeito desse cara aqui também. Qual que é o lance? Para nossa mão, para o nosso corpo, tudo aqui é tambor. Então não importa se é um prato, não importa se é o tom 1, não importa se é o surdo. Aonde você bater a sua mão desse jeito aqui, que é o down, né? Isso aqui, para tua mão vai ser tambor. Então esse movimento aqui, ele vai servir para esse lado esquerdo da bateria. Se você bater aqui, se você bater no tom 1, se você bater no timbal, se você bater no prato, para tua mão é o mesmo movimento. Então se você condensa tudo isso no estudo do pad, você já começa a entender que a aplicação disso vai ser melhor na hora que você for trazer isso para a bateria. E esse primeiro movimento, o down, ele começa no cotovelo. Então você levanta o seu cotovelo, a ponta da baqueta abaixa e você vai fazer esse movimento de chicote e bater aqui no pad ou no tambor que você estiver fazendo. Então o movimento ele começa no cotovelo, movimento de chicote e você bate ele aqui, ó. Esse é o down, certo? E a baqueta, no movimento down, você toca ela e ela fica paradinha aqui a alguns centímetros da pele, ok? Por quê? Porque depois disso você pode vir com tap ou depois disso você pode vir com up. Mas desses dois a gente vai falar depois. O movimento down, então, você vai chegar com os dois cotovelos e você vai fazer esse movimento de chicote aqui com as mãos, certo? Desse jeito aqui, ó. E é interessante você notar também que esse down stroke, ele é sempre um rinshot. Então ele é um ótimo movimento para você poder treinar, caso você não esteja familiarizado em fazer rinshot, você treinar isso aqui no pad. E como que você treina rinshot no pad? Você bate com o pescoço da baqueta, com a baqueta inteira no pad desse jeito aqui. Você não vai bater com a ponta, você vai bater aqui com a lateral dele, aqui, da baqueta aqui, ó, desse jeito. Então esse movimento de downstroke, ele vai te ajudar com os seus rinchots e vai te dar esse movimento grande do braço. É dentro desse movimento grande aqui que você vai fazer que você vai conseguir tirar os outros dois, que é o tap e o up. O que é o tap? Ele é a queda do pulso. Então você faz o down, a baqueta ficou aqui, tap. É a queda do pulso. Você não prepara um tap, você não faz isso aqui. Ele não é uma ghost note,
porque ele vem depois do downstroke. A Ghost Note, ela é sozinha, então você tem que fazer essa diferenciação do que é tap e do que é Ghost. Ah, na prática vai ser a mesma coisa e lá. Tudo bem, mas aqui a gente tá falando de down, tap, up. Então o tap não é Ghost, ok? O tap, ele vem depois do down. É isso aqui, certo? A baqueta vem aqui e ela cai. Então eu faço down, tap. Você pode praticar só isso de forma isolada, esses dois movimentos. Começa no cotovelo, o cotovelo sobe, você faz o chicote, desce, tap, certo? Down, tap, down, tap, down, tap. Sempre começando pelo cotovelo. Down, tap, down, tap, down, tap. Tenta tirar o som do seu pad aqui o máximo que você conseguir, porque esse movimento de chicote ele vai proporcionar para você que você consiga o máximo de volume com o mínimo de esforço. Esse é um dos princípios do Moeller também, né? Você fazer o máximo de volume com um movimento só, com o mínimo de esforço. Então quando você levanta o cotovelo que você vai fazer isso aqui, tenta tirar som, tenta fazer forte, porque é mais fácil você saber as suas dinâmicas mais altas e depois controlar elas, do que você só treinar xoxo, capenga aqui, e depois querer colocar volume num negócio que nada a ver, entendeu? Então o nosso instrumento é um instrumento de volume, então você tem que tirar o volume dele mesmo aqui, ó. E depois que você entendeu isso, aí sim você consegue controlar essa dinâmica. Então legal, falamos aí do downstroke, do tap, que são o movimento do cotovelo, que você vem com o chicote, o tap é a queda do pulso que vem após o downstroke, e você vai ter o up, que é quando o seu cotovelo levanta, a ponta da baqueta toca. Então o movimento do up, ele é feito com o cotovelo e não com o pulso, porque o pulso ele já foi no tap, certo? Então vai ser down, tap, up. Então vai ser braço inteiro, pulso, cotovelo, braço, pulso, cotovelo. Gasta um tempo fazendo só isso e entendendo esse movimento. É muito difícil de você incorporar isso depois de anos tocando. Eu fiz isso recentemente, eu aprendi essa técnica relativamente recentemente, né, faz alguns poucos anos, mas eu passei muito mais tempo tocando de outro jeito, com finger control, com a pegada no dedo indicador aqui, né, com a pinça aqui. Depois eu passei o grip para o segundo dedo, entendi a técnica do Moeller, entendi esse down tap up, como que ele funciona, e você vai ver que ele vai te servir muito melhor, você vai tocar mais relaxado e você vai conseguir extrair de um movimento 3 notas. Uma outra maneira de entender o down tap up também, é que o down e o tap ele é como se fosse o rebote, você vai deixar, né, isso aqui, né, certo? A outra mão. Você percebe que a hora que eu levanto meu cotovelo aqui, a baqueta já cai meio que automático, porque esse movimento já está internalizado para mim. Então, esses 3 movimentos, ele tem que ficar mais internalizado e dentro de uma memória muscular. Memória muscular, para quem a gente quer batera, é tudo, que é o movimento, como se fosse o músculo decorando o movimento. Você não pensa mais. Down, tap, up. Braço inteiro, pulso, cotovelo. Quando você para de pensar e isso sai automático, isso já passou para a tua memória muscular. E é a coisa mais preciosa que a gente, enquanto baterista, pode ter, porque a gente não pode pensar enquanto a gente está tocando nessas minúcias. Essas minúcias, elas são estudadas aonde? No pad. E é por isso que esse cara aqui é tão importante. É aqui que você vai lapidar a sua técnica. Não adianta você ir para a bateria direto. Se você quer uma técnica mais apurada, não adianta você ir para a bateria sem essas questões, porque senão você vai tocar errado. A tua mão vai entender que cada coisa você vai ter que fazer um movimento diferente e daí a sua cabeça vai virar uma bagunça e a sua coordenação motora vai ruir completamente. Então, você tem que entender que isso aqui é o teu laboratório. Entendido isso, você consegue fazer esse movimento com as mãos aqui, ó, uma mão de cada vez, né? Um movimento para 3 toques, ó. Aqui eu tô fazendo até mais baixo, questão de volume, para eu poder conversar com vocês e não ficar estourando o meu microfone aqui. Mas o certo é você fazer isso aqui, ó. E eu consigo manter também esse volume alto sem me cansar. Esse é o grande lance, você consegue fazer esses movimentos sem se cansar. E tudo isso começa de onde? Começa no pad. Se você se cansa tocando pad, com certeza você vai se cansar muito mais
tocando bateria, porque a sua técnica não vai estar apurada. Aí você vai ter um show pra fazer, algum baile de casamento, algum barzinho, alguma coisa, pra galera que faz vigília, né, e toca durante muitas horas. Logo nas primeiras músicas a tua força já vai embora, aí você fala, pô, mano, o que tá acontecendo? Você não estudou suficientemente aqui. Aí você fala, Vitor, beleza, mas quando que eu vou usar isso aqui? Não tem música que eu fico fazendo só isso aqui, ó, com as mãos e tal, não existe música fazendo isso aqui. E é aí que tá, mais uma vez, pra mim, o grande erro das pessoas que não falam das coisas completamente, né, de você não entender qual que é a abrangência disso. Você vai aplicar isso nos rudimentos. Então eu vou usar aqui o single paradiddle, né, que é o paradiddle simples, para a gente poder entender aonde estão esses movimentos. E daí você vai começar a ter uma visão de aonde você vai encaixar todas essas coisas, tá bom? Depois eu vou dar um exemplo no chimbal também, para você poder ter um pouco mais de clareza de como que isso é aplicado ao kit, mas isso num segundo momento. Primeira coisa, a gente vai falar dele no paradiddle. Então o paradiddle, né, o próprio nome fala isso, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Se você for fazer, por exemplo, como tá no Stick Control, é tudo reto e ele lá não fala quais são os movimentos que você vai fazer, não tem acentuação. E agora a gente vai dissecar como que é o single paradiddle dentro dessa técnica de down tap up. Então vamos lá, eu tenho 4 notas, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Pensando nelas, eu tenho que pensar numa outra coisa também. Quem que prepara o down? O up. Então, aonde estão os ups e aonde estão os downs aqui dentro disso tudo? O down vai ser na primeira nota, né, das 4. Quem que vai vir antes dele com a mesma mão que eu posso preparar esse up para eu subir o meu cotovelo? Então, vamos pensar junto aqui, ó. Eu faço paradiddle. O diddle sendo com a mesma mão, eu tenho que pensar na segunda nota aqui que eu vou fazer com a minha mão esquerda. Ela vai ser o meu up, para que no próximo paradiddle eu consiga fazer um down na primeira nota, certo? Então eu faço down, up, tap, tap, down, up, tap, tap, down, up, tap, tap, down, up, tap, tap. Meu cotovelo subindo na segunda nota aqui, ó. Paradiddle, 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 paradiddle. Aí você percebe que isso já é uma outra maneira de você estudar aquilo que você às vezes estudava só com os dedos, assim. Exagera nesse movimento do cotovelo para você entender onde estão os ups. Faz bem devagar e pensa em cada uma das notas. Down, up, tap, tap, down, up, tap, tap. E o que eu vou deixar para você poder estudar por conta própria? Descubra nas outras inversões do paradiddle, o inward, o outward, o reverse, quais são os lugares onde a gente vai colocar o up para você poder colocar esse teu cotovelo para cima e conseguir vir com essa pressão. Então essa é uma aplicação que sem o pad, sem você estudar isso no pad, você não consegue passar para a bateria, porque se você for fazer tudo isso aqui sem pensar, vai ser tudo meio movimento de pulso, você não vai pensar no teu cotovelo, você não vai ter movimento de chicote. Então aqui o pad ele vai ser, como eu já falei outras 2 vezes, vai ser o seu laboratório, vai ser onde você vai pesquisar os movimentos que você precisa fazer na bateria e eles vão te dar a direção e o som necessário sem você cansar. Pratique isso aqui, eu tenho certeza que isso vai mudar completamente o jeito que você toca, como mudou para mim. E eu falei também que eu ia fazer a aplicação no chimbal, né? Para você estudar o chimbal no pad, você pode treinar ele de uma maneira que eu gosto de fazer, que é você fazer os doubles invertidos, né? Que você começa, em vez de fazer o double tradicional, né? Direita, direita, esquerda, esquerda, você faz direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda. O acento ele vai cair na primeira nota, só que reverso, né? Por isso que chama reverse doubles ou doubles invertidos. E treina sempre desse jeito, né? Down, up, down, up, down, up, down, up. É isso aqui, ó. Você vai estar treinando os doubles de uma outra maneira, certo? Usando essa técnica que eu passei pra vocês. Mas a questão do chimbal, você pode treinar com uma mão só, fazendo esse movimento aqui, ó, pensando no cotovelo e depois você vai passando pra executando mais rápido isso aqui, certo? Sempre pensando no cotovelo, sempre pensando em colocar esse movimento de chicote em execução para que você tenha mais relaxamento, para que você tenha mais volume quando você precisar e menos tensão nas coisas, ok? É desse jeito que você vai estudar, é por isso que o pad ele vai ser o seu laboratório, vai ser o lugar onde você vai pesquisar o teu movimento, onde você vai aprimorar as coisas que você sabe e com certeza nesse começo você vai ter uma dificuldade. Se você sentir essa dificuldade e precisar de um acompanhamento, o meu Instagram ele tá aqui no link da descrição do vídeo, você pode me mandar uma mensagem por lá, porque esse tipo de coisa que você até encontra no YouTube, mas se você não tiver um acompanhamento, você vai fazer
completamente errado, como eu mesmo já fiz no começo, e depois fui corrigindo só quando eu tive acesso a um professor. Caso você queira um pouco mais de informação sobre o grip no segundo dedo, eu tenho um vídeo aqui no canal, passa lá para poder assistir depois desse. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, deixar um like e enviar para aquele teu amigo baterista também, para que a gente possa crescer esse canal. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário, deixar um like aqui e a gente se vê na próxima.